Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Smart Talks. Hoje, com o tema Pensamento Sistêmico, quais benefícios ele traz para as organizações? Hoje nós temos aqui a honra de receber conosco a professora Maria José Esteves. Maria José Esteves de Vasconcelos é autora de vários livros, com destaque para o Pensamento Sistêmico, o Novo Paradigma da Ciência, 11ª edição, que agora, inclusive, conta com uma versão em inglês também. Ela é considerada uma referência nacional e internacional nesse assunto. Atualmente atua como professora, consultora e palestrante, abordando o pensamento sistêmico novo paradigmático e as implicações dessa nova visão de mundo em nossa forma de viver e atuar nas mais variadas áreas. Fundamentada na sua concepção do pensamento sistêmico, como o novo paradigma da ciência, desenvolveu a metodologia de atendimento sistêmico, que viabiliza práticas inovadoras para a solução de situações-problema nas áreas de educação, saúde, empresas, meio ambiente, políticas sociais, direito, soluções de conflitos e relações internacionais. Então, eu quero dar aqui as boas-vindas, então, conosco, a professora Maria José Esteves. Seja bem-vinda, professora, que honra estar contigo aqui neste fim de tarde, início de noite. É uma alegria estar com você aqui, e eu já quero, de imediato, dizer que tive a honra, né, contar aqui para quem está nos assistindo nesse momento, tive a honra de participar numa capacitação com a professora Maria José Esteves sobre pensamento sistêmico novo paradigmático. Fiquei apaixonado, até porque eu sempre gostei muito dessa coisa de visão sistêmica, né? E, inclusive, talvez seja uma das coisas que está faltando para muitos profissionais nossos, que é conseguir enxergar sistemicamente as coisas. E a professora Maria José vem nos brindar, então, com todo o seu conhecimento, sua experiência em relação a pensamento sistêmico novo paradigmático. Ela vai contar para nós o que é isso. Professora, por favor. Muito obrigada, Dilson, pelo convite. É sempre muito prazeroso para mim perceber que há pessoas interessadas em conversar sobre pensamento sistêmico. Agradeço a você e agradeço também a todos que aceitaram o nosso convite para estar aqui conosco enquanto nós conversamos, e espero que possam também entrar na conversa, né? Sim, então, professora, na verdade, bem lembrado, né? Quem está conosco, assistindo, então, pelo YouTube, Facebook ou LinkedIn, em qualquer um desses canais, você pode entrar lá no chat, coloca a sua mensagem para a professora Maria José Esteves, ou perguntas para a professora Maria José Esteves, e durante o nosso encontro aqui, né, professora, vamos ver se a gente atende a expectativa da galera, né, que está junto conosco aqui. Tá bom. Então, Adilson, o tema que você me propôs me leva a destacar duas palavras: o pensamento sistêmico e as organizações. E quando eu penso em organizações, isso me remete à dimensão das práticas, né? Quando nós pensamos em práticas, nós também nos perguntamos pelos fundamentos. Quais os fundamentos dessas práticas? E aí nós podemos distinguir fundamentos teóricos, que são as teorias, conjuntos articulados de princípios que nos ajudam a compreender o fenômeno no qual a gente está interessado, ou a planejar a prática que a gente está pretendendo desenvolver, entender por que ela está funcionando desse jeito, não de outro, né? Então, as teorias estão aí disponíveis e eu posso aplicá-las. A teoria eu aplico. Agora, um outro fundamento da nossa prática é a epistemologia, que é a palavra que é equivalente a pensamento, crenças, premissas, pressupostos, visão de mundo. E aí, então, a epistemologia ou pensamento eu não aplico. Ele é que me implica numa nova forma de agir, de estar no mundo, me implica, inclusive, na escolha das teorias,
porque eu vou escolher as teorias que sejam coerentes com a minha visão de mundo ou com a minha epistemologia, né? O pensamento sistêmico é um tipo de pensamento, entre vários, né? A gente poderia distinguir outros, né? E quando a gente adjetiva esse pensamento como sistêmico, a gente pode fazer a pergunta: a que é que nós estamos nos referindo? Em que esse pensamento é sistêmico, né? Hoje, parece que essa palavra sistêmico ganhou uma importância e a gente está percebendo várias atividades, várias práticas sendo adjetivadas com a palavra sistêmico, né? Liderança sistêmica, coaching sistêmico, pedagogia sistêmica, constelação sistêmica, direito sistêmico, e a gente vai por aí. Parece que as pessoas, muitas vezes eu tenho a impressão de que a pessoa nem sabe muito bem por que ela está usando essa palavra. É como se fosse uma palavra mágica, você usa e ela transforma aquele substantivo numa coisa mais atual, de mais prestígio, né? Eu, inclusive, há pouco tempo ofereci um workshop online com essa pergunta: sistêmico, a que se refere hoje? Uhum. Né? E aí a gente pode ver que nós podemos adjetivar com sistêmico o pensamento, a epistemologia, as teorias e as práticas, né? Uhum. Mas, então, como é que eu cheguei no pensamento sistêmico? Meu primeiro contato foi em 1974, quando, por acaso, eu encontrei a Teoria Geral dos Sistemas, do Bertalanffy, que me encantou. Daí, há algum tempo, há bastante tempo, eu fui começar uma formação em terapia familiar sistêmica, para passar, depois de aposentada, passar a me dedicar à terapia familiar. Uhum. E aí eu fazia pergunta, eu vinha da psicologia experimental, que é a área da psicologia que pretende seguir o paradigma da ciência. E aí eu ficava perguntando, qual é o fundamento dessa forma de terapia? Aí os professores falavam, teoria da comunicação social, cibernética segunda ordem, teoria geral dos sistemas. Eu não ficava satisfeita, porque eu pensava que só uma teoria, que é alguma coisa que é externa a mim, não poderia promover tanta mudança naqueles profissionais que estavam agindo de uma forma tão diferente das formas tradicionais, né? E, enquanto eu ainda fazia formação, eu entrei no mestrado, bem tardiamente na minha carreira. E, no mestrado, eu comecei a encontrar textos, livros, artigos que falavam de um novo paradigma na ciência, né? E aí eu me perguntei, li tudo, fiquei refletindo, e eu me perguntava, é novo em relação a quê? Aí fui estudar o paradigma tradicional e buscar uma forma de descrevê-lo. E escolhi 3 pressupostos para descrever esse pensamento tradicional, né? Que eu identifiquei como um pensamento simplificador, a simplicidade, a busca da simplicidade, o pressuposto da estabilidade do mundo, acreditando que os fenômenos podem ser descritos por leis, e o pressuposto da objetividade. O cientista tem que ser objetivo, abordar objetivamente o seu objeto de estudo, né? Só que aí eu comecei a acompanhar o que os textos, a literatura estava trazendo, mostrando os desenvolvimentos na área da ciência que vieram balançar os pressupostos dos cientistas, né? Foram desenvolvimentos na área da microfísica, da termodinâmica, da física quântica, biofísica, a fisicoquímica, né, do Prigogine, a física cibernética do Hayes von Foster, a biologia experimental do Maturana. Então, com essas evidências trazidas dos laboratórios, os profissionais
fizeram uma ultrapassagem e assumiram novos pressupostos, né? Então, na minha dissertação de mestrado, eu elaborei um quadro de referência mostrando esse avanço da ciência tradicional para essa ciência novo paradigmática. A minha dissertação foi publicada como um livro, começaram a me chamar para falar sobre a mudança de paradigma da ciência. E aí, à medida que eu ia falando, conversando, refletindo, eu fui percebendo que esses novos pressupostos são sistêmicos. Quais são esses novos pressupostos? O reconhecimento da complexidade em todos os níveis da natureza. O reconhecimento de que o mundo não é estável em todos os níveis da natureza. A instabilidade está em processo. E o reconhecimento de que a objetividade é impossível. Então, eu distingui que esses 3 novos pressupostos constituem o novo paradigma da ciência, que é um paradigma sistêmico. É uma forma de pensar sistêmica, né? E aí, então, em 2002, é que foi 10 anos depois do meu mestrado, eu publiquei esse pensamento sistêmico, o novo paradigma da ciência, né? Então, eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre essa mudança dos pressupostos, né? Então, o primeiro pressuposto de quem é um profissional tradicional é o pressuposto de que ele deve separar em partes o complexo e abordar cada uma das partes e depois buscar as relações causais lineares, né? Por exemplo, numa empresa, se o RH detecta um problema de absenteísmo, vai procurar localizar onde é que está, quais os indivíduos que estão apresentando isso, né? Agora, quando o profissional é sistêmico, ele não vai buscar só aqueles indivíduos, ele vai olhar as relações. E quando ele coloca o olhar nas relações, ele vê complexidade. Não tem nada de simples, né? Tudo interligado, e aí ele vê complexidade. E também, por exemplo, se um gestor é procurado por alguém, por um funcionário lá, que faz uma queixa do seu coordenador, o profissional tradicional poderia falar assim: deixa comigo, eu vou falar com ele. E o profissional sistêmico vai convidar os dois para uma conversa conjunta, né? Então, isso faz toda a diferença. O segundo pressuposto do profissional tradicional é o da estabilidade, da busca da causa, né? Ele, por exemplo, na empresa, você vai procurar esse funcionário está apresentando uma dificuldade, pode ser porque o gerente faz isso, pode ser porque o colega faz isso. Então, você busca uma causa e, geralmente, é uma causalidade linear. Quando você passa a pensar sistemicamente, você vai focalizar as relações e vai perceber que essas relações têm mão dupla e que elas evoluem, elas não são estáveis, né? Então, ao invés de falar assim, esse funcionário é submisso, e esse é o problema dele, ele vai falar, ele está submisso neste momento, e fica implícita a possibilidade de vir a estar diferente, né? É um estado, não é o ser, né? Então, ao invés de falar ele vai falar está assim. E aí ele vai procurar está assim, em que contexto, na relação com quem, né? Então, esse profissional vê a instabilidade do sistema, né? E o terceiro pressuposto do profissional tradicional, ele procura afastar a subjetividade própria e ser objetivo, né? Para conhecer a realidade tal como ela é. Porém, quando ele toma conhecimento das evidências que vêm dos laboratórios científicos, ele reconhece que a objetividade é impossível. E é impossível devido à nossa constituição biológica. Os experimentos do Maturana, primeiro começou lá no MIT, nos Estados Unidos, depois foi para o Chile, continuou a fazer experimentos, mostram que o nosso sistema nervoso não reflete
o que está lá fora como se fosse um espelho, né? Aquilo que vem, interage com a nossa estrutura, e aí eu capto alguma coisa a partir dessa interação, do estímulo com as possibilidades que estão na minha estrutura, né? Então, a realidade emerge das distinções que eu faço. E essas distinções dependem da minha estrutura. Então, eu acabei de falar, a nossa estrutura biológica nos impede de falar objetivamente do mundo. Por exemplo, se eu falar assim, vejo um copo aqui sobre a mesa. Quando eu estou sozinha comigo mesma e vejo o copo, eu não tenho como distinguir se eu estou percebendo ou alucinando. Você concorda, Adilson? Concordo. Eu sozinha não sei, porque a experiência subjetiva é a mesma. Eu capto aqui a presença. Será que eu estou percebendo? Isso só vai poder ser respondido quando eu interagir com outras pessoas que compartilham a experiência subjetiva delas, né? E é isso que nós chamamos de intersubjetividade. Quando, nesse espaço da a minha subjetividade com a sua, com a do outro, nós vamos conversar e construir aquilo que nós vamos tomar como real. Nós podemos conversar e falar, de fato, existe um copo sobre a mesa. Né? Então, e tem uma subjetividade é construída. E tem aquela tal subjetividade, se ele está meio cheio, se ele está meio vazio, né? Isso aí tem a ver com as nossas premissas. Eu vou falar daqui a pouco. Né? Beleza, ótimo. Como é que eu vejo? Eu vejo a partir das minhas premissas, daquilo que eu acredito. Sim. Né? Sim. Então, e aí quando a gente percebe que a realidade é co-construída, nós estamos co-construindo o mundo em que nós estamos vivendo. E aí a gente pode se perguntar que mundo nós estamos co-construindo, que mundo queremos construir nas nossas conversações, né? Com relação a essa mudança desse terceiro pressuposto, eu destaco 2 cientistas, o Humberto Maturana, biólogo chileno, e o Heinz von Foster, um ciberneticista austríaco. O Maturana foi fazer uma conferência sobre cognição e ele começou escrevendo no quadro: tudo é dito por um observador. Tudo que é dito sobre o mundo passa por alguém, está sendo dito por alguém, né? Então, o Heinz von Foster, que estava na plateia, pediu licença, foi lá e escreveu: a outro observador. Então, eu digo algo a partir da minha experiência, digo para outro que tem outra experiência, né? E nós vamos, então, nessa interação linguística, construir a realidade, né? Muito bem. Então, lembrando até do Maturana, a professora falou, infelizmente perdemos ele há pouco, né? Nesse ano, né? Perdemos o Maturana há pouco tempo. Isso. É verdade. Inclusive, já que você falou isso, eu vou postar hoje nas minhas redes uma entrevista do Matheus com um profissional da área de gestão chileno que entrevistou o Matheus sobre as contribuições do Maturana. Muito bom. Vou postar hoje. Muito bom, professor. Instagram, vai ficar no YouTube, no Facebook, no LinkedIn. Opa, então todo mundo procurando aí pela professora Maria José Esteves, né, em todos os canais, para não perder o lançamento de hoje aí da professora aí. Isso. Então, esses 2 cientistas fizeram uma coisa muito importante. A pergunta sobre como o ser vivo, o ser humano, conhece o mundo, era uma pergunta respondida pelos filósofos. Era uma pergunta própria da filosofia. E esses 2 cientistas levaram essa pergunta para os laboratórios, para ser respondida cientificamente, né? Então, todo esse embasamento que a gente tem, que nos leva a acreditar que a realidade não existe, não pré-existe a distinção de um observador, vem dos laboratórios de ciência. Muda um pressuposto epistemológico,
não é? Perfeito, perfeito. Então, aí outro aspecto que eu acho que é importante a gente abordar é que a cada momento nós, seres humanos, agimos de acordo com as possibilidades que estão na nossa estrutura. Agora, que estrutura é essa? Nós temos duas. Tem uma estrutura biológica, que é de seres vivos, a nossa fisiologia. Mas temos também uma estrutura que eu chamo de relacional, que é o conjunto de todas as aquisições que a gente vai fazendo ao longo das nossas interações com o meio e que nos possibilita algumas e não outras interações. Então, por exemplo, ao longo das minhas interações com o meio, eu não adquiri a possibilidade de falar alemão. Então, a minha estrutura me impede de interagir com pessoas que só falam alemão. Perfeito. Né? Então, a nossa estrutura relacional contém essas possibilidades que podem mudar também. Eu posso aprender ainda alemão, sim. Não é? E posso adquirir essa possibilidade. Mas a nossa estrutura relacional contém também as nossas premissas, as crenças, porque nós também aprendemos na interação, ao longo da nossa vida, o que nós vamos considerar que é certo, o que é bom, o que não é, né? E que nós podemos chamar de os nossos paradigmas ou a nossa visão de mundo. Nossa visão de mundo. Então, as nossas premissas. Então, as nossas premissas, elas estão embasando os nossos comportamentos. E nós temos a tendência de agir de acordo com aquilo que a gente acredita. Né? Por exemplo, se um pai acredita que o melhor jeito de educar o filho é ser muito severo, até agressivo com ele quando ele erra, esse pai vai agir dessa forma, porque ele acredita que é o melhor. Às vezes tem até o conselho tutelar que chega e fala: você está correndo risco, vai perder a guarda do seu filho. Mas se ele não mudar a visão, pode até parar de agredir a criança. Mas se o conselho tutelar sair, for para longe, ele volta a fazer aquilo que ele acredita. Não é? Então, os nossos comportamentos estão embasando, ou as nossas premissas estão embasando os nossos comportamentos. E para que haja uma mudança de comportamento que seja sustentável, é preciso haver a mudança de premissa. Né? Antes de começar, nós estávamos conversando sobre a questão das mudanças climáticas. Né? A desaceleração das mudanças climáticas vai depender de cada um de nós, vai depender, em última análise, das mudanças das nossas premissas. Né? Os profissionais tradicionais, que ainda não acreditam muito nisso, ainda não tiveram oportunidade de conhecer essa visão sistêmica, eles, por exemplo, elaboram programas a serem implantados. Há pouco tempo eu fui convidada para participar da elaboração, chamaram um programa de solidariedade, que ia ser implantado numa instituição. Como pode ser isso? Eu construir um programa e chegar de fora para dentro e falar: é isso aqui. Ele provavelmente pode até surtir algum efeito, mas provavelmente não vai ser sustentável, a menos que haja mudança das premissas. Né? De quem está lá nessa instituição. De quem está lá nessa instituição. Né? Porque, na verdade, a organização acaba sendo, então, na verdade, esse conjunto de premissas daqueles que fazem parte dela, né? De uma organização qualquer, né? Sim. As premissas compartilhadas são o que a gente costuma chamar de cultura organizacional. De cultura organizacional. São as premissas que todos aqueles compartilham. Agora, tem um ponto, professora, que está lá no primeiro pressuposto que a professora colocou lá e que, de fato, eu fiquei muito encantado quando participei da capacitação com a professora, até porque a professora coloca de uma maneira tão simples isso, é exatamente essa questão de quando você tem um problema, você não ir só nos objetos, eu vou chamar dessa forma, né, mas na relação entre os objetos, né? Então, quer dizer, eu observo os objetos, né, os componentes, mas eu olho a relação entre os... Fica melhor dos componentes, né? Então, eu observo os componentes do sistema, mas também a relação entre eles, porque
Muitas vezes a professora falou uma coisa certa, a gente acaba parando no componente. A professora deu exemplos típicos. Eu estou com um problema com algumas pessoas lá na empresa. Elas, e aí a gente olha para elas, né? E esquece das outras pessoas, da relação existente entre... Até porque essas mesmas pessoas, numa outra organização, podem não ter problema nenhum. Isso, verdade, muito exatamente. Eu me lembro de um caso, até para contar para o professor, que numa instituição, né, de trabalho voluntário, de um voluntário da instituição, que numa certa unidade da instituição, ele, de alguma maneira, foi considerado assim como uma pessoa difícil de trabalhar, não era lá, de repente, um bom voluntário e tudo mais, não sei das quantas, e que depois ele foi, nessa mesma instituição, mas numa outra unidade dessa instituição, outra regional dessa instituição, ele foi para lá, e lá ele era considerado o máximo, ele ganhou prêmio, então, assim, puxa vida, mas é a mesma pessoa. Isso. Ele está de um jeito numa relação e ele está diferente em outra relação. Perfeito. Isso eu acho maravilhoso, porque a gente, de fato, se concentra muito em objetos... na parte, né? Na parte. A gente pega cada partezinha, tenta entender profundamente cada parte, como se entender profundamente cada parte resolver esse problema. Isso, exatamente. Então, acho que a gente já está caminhando aí quase para o final, mas eu queria fazer uma diferença. Por favor. Esse profissional que faz essa mudança de visão, a mudança de paradigma acontece nas premissas dele, né? Naquilo que ele acredita. E ele, então, muda de identidade. Ele deixa de ser um especialista em solução de problemas do outro e passa a ser um especialista em construir um contexto onde aquela equipe, aquele sistema vai construir as soluções, os projetos com mais autonomia, num contexto colaborativo, né? Então, é um profissional que abre mão desse lugar de saber e passa a usar o lugar de não saber. Aí as pessoas vão não saber, o que é isso? Mas ele sabe. Sabe, claro que ele sabe. E ele entra na conversa com esse saber dele. Só que ele não sabe da experiência do outro. Exato. Ele reconhece isso, que ele não sabe da experiência do outro. Isso. Ele se despoja, né? Ele se despoja do... E entra numa conversação para conhecer a experiência do outro e para coordenar esse movimento, essa conversação do sistema, que nós distinguimos como sistema social, um sistema linguístico, pessoas que conversam sobre algo, e ele vai, então, ajudar essa conversação para que o próprio sistema consiga as suas soluções, que vão ser soluções sustentáveis. Por quê? Porque todos se sentem coautores. São, de fato, coautores daquilo que foi construído. Perfeito. Não é? A cocriação, ela de fato, ela acontece talvez nesse espaço onde cada um se despoja um pouco, entendendo que a inteligência do outro é diferente da inteligência dele. E que a soma, né, vai realmente poder gerar um caldo interessante, né, professor? Vai ser uma coisa... Ninguém conhece a experiência do outro, só cada um de nós conhece a própria experiência. É o que a gente tem de mais privado, né? Mas a riqueza que nós temos é a possibilidade de conversar e compartilhar. Né? É verdade. Somos o que nos distingue dos outros animais. Somos seres vivos que vivemos na linguagem. Muito bom, professor. Né? A linguagem nos distingue, né? Nos distingue e nos permite refletir. E a reflexão também pode mudar as nossas premissas. Muito bom, professora. Que papo maravilhoso. Professora, nós vamos ter que dar uma caminhadinha para o final, que a nossa assistência aqui, nosso público aqui já está acostumado com esse nosso tempo aqui, nossos 30 minutos. Sim. Mas, na verdade, esses encontros, eles não são o fim, eles são o começo, né? Para exatamente despertar, né, a curiosidade, o desejo de saber mais, né, de tanta coisa boa, né, de tanta gente maravilhosa que a gente acaba conseguindo trazer para cá, para compartilhar com a gente seu conhecimento. Então, eu vou fazer aqui uns recados aqui finais,
antes da gente poder fazer uma despedida, mas a gente vem com a professora ainda para fazer uma despedida com a gente, tá? Só aguarda um instantinho, professor, só para dar uns recados finais aqui. Tá, então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Deixar a professora na tela ali junto com a gente, ali, ela fica ali olhando com a gente também. Então, como o nosso público já está acostumado, vem aqueles recados paroquiais de final de encontro. Então, primeiro, vocês podem pegar um certificado da participação dessa meia hora aqui junto com a professora Maria José Esteves, tá? Como é que vocês fazem isso, tá? Eu vou falar aqui o caminho, tem um linkzinho aparecendo aí no vídeo para vocês, bit.ly/smarttalks-certificados. Quando vocês entram nesse bit.ly/smarttalks-certificados, ele traz ali algumas perguntas, uma pequena pesquisa de satisfação com pouquíssimas perguntas, e ao responder a pesquisa de satisfação, vocês automaticamente recebem um certificado, né, até agradecendo aí a participação de vocês junto conosco. Este vídeo está gravado, gostaram? Né? Avisem para os colegas, né? Avisem para os coleguinhas, né? Para assistirem também. Então, ele está gravado onde? No YouTube, no Facebook e no LinkedIn, né? Tem um canal, que é o canal Smart Results no YouTube, que é onde ficam todos esses vídeos. Então, como é que eu chego no canal Smart Results? bit.ly/Smart Results. Então, ele vai chegar lá no canal no YouTube. E já vou pedir para quem está com a gente aqui, assina o canal, né? Assina o canal, que é o jeito que vocês têm de ajudar. Olha só o que tem aqui, professora. Vou até mostrar junto, ó. A Luciana Nunes, a professora voltará quando? O assunto é ótimo, e ela também. E, professora, não querem que a professora vá embora, hein? Ó, a Andréia também colocou aqui, ó, Andréia, muito aprendizado, muito bom. A Raquel também, que está conosco aqui, ó, obrigada, foi muito bom. Sempre gosto de ouvir a Maria José. Opa, essa aqui já é fã, essa já é fã, já é do fã-clube, professora. Então, a Raquel já é do fã-clube. Então, continuando aqui os nossos avisos paroquiais, vocês também vão poder encontrar esse encontro em podcast, né? Quer ouvir lá no carro, quer ouvir, né, no smartphone, enfim, em podcast. Onde é que vai ter podcast com esse encontro? No Spotify, na Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Breaker, Podcast e Radio Public, né? Professora, estão pedindo para colocar aqui a rede social da professora. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Qual que é? Maria José Esteves, tudo junto, né, professora? Maria José Esteves, isso. Esteves.com.br, né? Maria José Esteves.com, www.mariajoséesteves.com.br, né? Isso. Esse rapazinho aqui. Deixa eu dar um show aqui. Ó, tá ali, ó. www.mariajoséesteves.com.br. Pronto, já tá aqui colocado. Por fim, agenda de eventos, né? Então, a gente, aos poucos, vai já soltando a agenda dos próximos eventos, né? Então, em 2 locais vocês podem encontrar www.excelência-consultants.com.br/agenda ou www.canvasword.com.br/agenda. Luciana está perguntando, o podcast está como? Luciana, o podcast vai estar num canal, tanto no Spotify, Amazon Music, etc., com o nome Smart Results. Tá? O nome do canal é Smart Results. Tá? Então, lá tem vários podcasts. O podcast, professor, ele não sai automaticamente, né? Até para avisar o público nosso. Ele, na verdade, provavelmente até ali por quarta, quinta-feira da semana que vem é que ele vai estar no ar, né? Mas no formato de vídeo já fica disponível imediatamente. E, professora, pedindo ainda licença para fazer um último aviso aqui também, e aqui é um convite, para quem está gostando, estou numa live, de repente quero aproveitar e já pegar mais uma live na sequência, tá? Tem uma live na sequência com a amiga, colega Alessandra Silva, tá? Que é da BPMP, tá? Que é o BPM Live. Então, vai ter uma live sobre cliente, CX e processos, agora às 19 horas. Então, aproveitem, né? Já que estão na pegada aí das lives, já aproveitem e assistam também. Então, tá no YouTube, tá?
Como que vocês encontram? Tem um link aqui que está meio ruim da gente poder pegar ele aqui, mas está muito fácil, que é o seguinte, é só vocês entrarem no YouTube e procurem por a BPMP Brasil com Z, tá? Então, aí vocês vão ter acesso aí à live que a Alessandra vai estar fazendo hoje com o Felipe Justino e com o Roberto Paranhos, tá? Então, só mais esse convite aqui, aproveitando para fazer também, aí dar um apoio para o trabalho de outras pessoas que têm feito um trabalho maravilhoso aí de compartilhar conhecimento através de lives aí pela internet, né? Agora, então, chega de recados e vamos trazer a professora conosco de novo. Professora, sua mensagem final para nós, por favor. Ô, Adilson, você sabe que eu gosto de terminar dizendo para todos que nada disso que eu falei é verdade. Não existe nenhuma base para eu afirmar que essa minha verdade é melhor do que outras. É a minha, eu convido de coração cada um, e estou sempre convidando para entrarem, engrossarem esse grupo de pessoas que acolhem essa verdade, que assumem essa verdade e que vão, portanto, passar a viver e a trabalhar de um jeito diferente. Perfeito, professora. Né? Muito bom. Então, não é a verdade, mas é a verdade que eu tenho, que eu assumi e que eu tenho convidado. Cada vez que eu posso, eu falo dessa verdade e convido as pessoas para aderirem a essa nova visão de mundo, né? Que eu acho que é realmente transformadora. Muito bom, professora. Nossa, que delícia esse encontro de hoje. Estou muito feliz. Professora é sempre muito simpática, não dá vontade de parar. Né? Com essa fala deliciosa mineira, professora, não tem como, é uma delícia, né? Falar com mineiro é uma delícia, eu adoro, sou apaixonado, é muito bom mesmo. Mas eu queria agradecer demais a professora, tá? Por sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? Por essa forma tão alegre e tão gentil, né? Com que traz assim, esse conhecimento junto conosco aqui. Agradecer, então, demais a presença da professora. Viu que o pessoal já cobrou aqui, né? Já cobrou que quer de novo, que quer de novo. Então, nós vamos ter que pensar, professor, num outro assunto mais adiante, pegar um desses temas, enfim, para a gente aprofundar um pouco, e vamos fazer mais um encontro em algum momento aí mais adiante, né? De acordo com a agenda da professora também, né? Tá bom. Então, gente, muito obrigado. Desculpa, professora. Não, eu sempre arranjo um jeitinho de apertar a agenda, né? Não posso recusar você esse convite, tá? Nossa, professor, que gentileza. Eu agradeço. Então, eu queria agradecer a todos que estão conosco, então, no Smart Talks, e daqui 15 dias estamos de volta, né, com mais um episódio. Em breve já teremos a programação disponível, tá? Voltem a assistir os vídeos junto aos canais aí que a gente já falou para vocês. Se puderem, por favor, né, assinem lá o canal no YouTube, até porque vai fortalecendo o canal, fica melhor para que a gente possa fazer até algumas coisas a mais pelo YouTube. Então, a gente agradece muito. Então, a todos, muitíssimo obrigado e até o próximo Smart Talks daqui 15 dias. Até mais. Obrigada.